Olá, muito obrigada desde já pela oportunidade, de estar aqui apresentando o nosso projeto. Ele é intitulado Fatores associados ao estado nutricional de iodo com ferro, selênio e zinco e situação de insegurança alimentar e nutricional de agricultores familiares da região geográfica imediata de Viçosa. São parte desse projeto eu, Silvia Oliveira Lopes, a Daiane de Castro Moraes, a Jamila da Silva Sultane Aboacar, a professora Silvia do Carmo Castro Francischini e a professora Silvia Heloísa Priori. Este projeto foi executado na Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Nutrição e Saúde, e faz parte do meu pós-doutorado. A FAPEMIG, foi a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, foi a agência financiadora, tanto da minha bolsa quanto da ajuda de custo para execução do projeto. Assim nós conseguimos, a partir dessa contribuição, continuar os estudos com os agricultores e agricultoras familiares aqui da região geográfica imediata de Viçosa. Essa região comporta 12 cidades. Dessas 12 cidades, desejaram participar do nosso estudo, que nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente, 9 cidades. Então, pensando isso, esse desenho do nosso trabalho, a gente se baseia na questão da segurança alimentar e nutricional, dada pelo próprio conceito da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, onde nós trabalhamos 4 eixos principais: disponibilidade de alimentos, estabilidade, utilização biológica e o acesso aos alimentos. Então, se nós temos um quadro atendido desses 4 eixos, nós estamos em uma situação de segurança alimentar. Quando nós não temos algum desses eixos, algum desses fatores, eles são de alguma forma perdidos ou não consegue ser atendido, a gente tem uma situação de insegurança alimentar, pensando mais nessa avaliação a partir desses pilares. Então, a insegurança alimentar e nutricional, ela é uma problemática importante de ser trabalhada, ela é multicausal, então, com isso, a gente precisa entender esses fatores e associar esses fatores, de insegurança com a questão do estado nutricional de micronutrientes, aqui nesse trabalho, iodo, ferro, selênio e zinco, tem sido um grande desafio que a gente tem aceitado e trabalhado ao longo desses anos. E com isso, no pós-doutorado, nós continuamos esse trabalho. Então, nosso estudo, ele se baseia nesses pilares da insegurança alimentar e nutricional e do estado nutricional de micronutrientes, podem ser tanto a deficiência quanto ao excesso, que nós identificamos no nosso trabalho. Esse trabalho, ele emerge de uma lógica de acompanhamento em saúde, de busca ativa, porque eu vou falar um pouquinho para vocês. O delineamento do nosso estudo, ele é um estudo transversal, porém nós fizemos uma avaliação, a partir da lista fizemos um sorteio, a partir da lista de cadastrados da empresa de assistência técnica parceira. Então, nós sorteamos esses agricultores e agricultoras familiares distribuídos nessas 9 cidades e fomos até os domicílios. O questionário socioeconômico, demográfico, estado nutricional autorrelatado, autorrelato de doenças, histórico familiar e a própria escala brasileira de insegurança alimentar foram todas aplicadas pelo telefone para dinamizar o processo de ir a campo, Então, nós aplicamos esse questionário por telefone e, posteriormente, nós fomos a campo para a coleta de sangue e urina, ou seja, a realização desses exames para identificar esses processos carenciais ou mesmo de excesso desses micronutrientes e alterações, de forma geral. Então, por que a gente estuda essa população de agricultores? Um dos fatores que nos levam a ter esse cuidado diferenciado, esse olhar diferenciado para esse grupo, é principalmente porque ele é um grupo mais vulnerável. Ele consegue acessar menos os serviços de saúde por uma própria lógica de dificuldades geográficas e também de locomoção, enfim, que levam a essas dificuldades e que muitas vezes fazem com que essa população ela fique invisibilizada dentro dos processos de cuidado em saúde. Então, o nosso objetivo é realmente fazer com que a gente tenha um diagnóstico que possa subsidiar as políticas e ações públicas, principalmente pensando aí no estado nutricional de micronutrientes e nessa relação com a insegurança alimentar, que nós desenvolvemos alguns projetos, alguns estudos que nós podemos avaliar essa insegurança alimentar associada a esses processos carenciais, principalmente quando a gente pensa no contexto do estado nutricional de ferro, na anemia ferropriva. Então, com isso, a gente tem desenvolvido o nosso projeto. Então, dentre os resultados que aqui a gente traz, para apresentar para vocês, com relação à situação de insegurança alimentar. Na nossa população, 54,5% está em situação de segurança alimentar.
Porém, nós temos uma população de 45,5% em insegurança alimentar, sendo 38,2% em segurança alimentar leve, ou seja, eu tenho uma perda da qualidade desse alimento que é ofertado. Quando nós pensamos em segurança alimentar moderada, hoje em dia a gente já tem uma perda da quantidade, nós temos aí uma prevalência de 4,8% da população. E em segurança alimentar grave, 2,5%, ou seja, situação de fome. 2,5% da nossa população de estudo estava em situação de fome. O nosso trabalho ele foi um recorte e a gente sempre teve, né, essa preocupação de que desdobramentos seriam essas informações que a gente estaria produzindo, né, esses dados sendo realmente transformados em informações em saúde. Com isso, nós propusemos, né, junto tanto às secretarias municipais parceiras, para que algo fosse, de alguma forma, proposto para minimizar e solucionar essa problemática encontrada no nosso estudo, quando a gente pensa no contexto da insegurança alimentar. E quando nós levamos isso para os patamares da avaliação bioquímica, o que chama atenção, em especial, é as prevalências realmente de deficiência do estado nutricional, né, de prevalente de deficiência, principalmente quando nós pensamos na questão do estado nutricional de ferro. Né, pensando aí na alteração, na depleção de ferritina, nós temos uma população total de 12,7% com depleção de ferro, né? Então, tendendo aí a uma anemia ferropriva. Outra questão que chama atenção no nosso estudo, o estado nutricional, o risco de deficiência de zinco, na população total, 14,5%. Quando nós avaliamos, estratificamos por seguros e inseguros, a população em situação de insegurança alimentar tem uma prevalência muito maior se comparada à população em situação de segurança alimentar quanto à questão das alterações de triglicerídeos. Então, nós temos uma hipertrigliceridemia na população insegura. Então, colesterol total, quando a gente compara, também chama atenção na população de forma geral. Então, o nosso estudo, ele corrobora com discussões importantes e a necessidade da gente pensar políticas públicas que realmente tragam à tona esses diagnósticos em saúde para minimizar, principalmente quando a gente pensa na questão dos contextos do sistema alimentar, né, do sistema agroalimentar. Então, nós temos também na população rural passando por processos de transição epidemiológica, transição nutricional. Então, isso é importante que seja considerado, né? Então, nós temos uma população vulnerável, com prevalências importantes de insegurança alimentar, com uma piora na qualidade da alimentação, então, uma baixa diversidade alimentar, relacionado principalmente ao aumento no consumo de ultraprocessados, uma perda da produção para alto consumo, que é um fator que pode somar, porque a pessoa depende menos, o domicílio ele depende menos de comprar esses alimentos, né, fora do domicílio, o que favorece os processos de escolha dos alimentos. Então, a gente tem uma característica do meio rural que tem se perdido, que é essa produção para alto consumo. Então, são fatores aí que a gente discute ao longo dos materiais, que a gente discute ao longo das publicações que nós fizemos e estamos fazendo, né, através dos relatórios. Então, a gente tem sempre feito uma busca realmente para tentar trazer as secretarias municipais de saúde, secretarias de assistência social, as secretarias de agricultura para conversar conosco dentro desse contexto dos nossos diagnósticos, né? E com isso a gente estruturar ações para poder, de alguma forma, somar, né, para essa realidade dessa população no meio rural. Então, com isso, a gente fortalece as discussões em saúde no meio rural e nós queremos, né, em especial, chamar atenção para eixos importantes que o nosso estudo trabalha. Então, a importância da gente monitorar a questão da hemoglobina, da própria ferritina, do selênio, do zinco, colesterol totais, hormônios tiroidianos, que foram fatores que nós também avaliamos dentro do nosso estudo. Então, é importante que a gente considere esses achados, porque eles reforçam a complexidade da interação entre nutrientes e a situação de insegurança alimentar e nutricional, caracterizando, então, essa necessidade de ações intersetoriais, de realmente uma vigilância alimentar e nutricional contínua, estratégias de prevenção e cuidado, e realmente para subsidiar esses gestores municipais, estaduais e federal nessa contribuição para a promoção da saúde, prevenção de doenças, da melhoria da qualidade de vida dessa população rural.